Olá, estudantes do 9º ano! Neste vídeo, vamos falar sobre a luta armada, a resistência armada durante a ditadura civil-militar no Brasil. Como se deu esse processo de resistência de grupos de guerrilhas armadas. Esse período é marcado inicialmente pela posse de Emílio Garrastazu Médici como presidente do Brasil em outubro de 1969. Ele substituiu o Arthur da Costa e Silva e se tornou o terceiro presidente militar do Brasil, desse período da ditadura militar. Durante o governo dele, do Emílio Garrastazu Médici, é o auge dos chamados anos de chumbo, maior intensificação da repressão por parte do governo militar. Repressão essa marcada principalmente pela ação de três órgãos do governo, o SNI, Serviço Nacional de Informações, que fazia uma espécie de espionagem da vida das pessoas e dos supostos subversivos, aqueles que estariam atuando contra o governo militar. Ainda a ação do DOPS, as delegacias de ordem política e social, que funcionavam aí para evitar tumultos, principalmente nas áreas urbanas, evitar a ação de pessoas contrárias ao regime militar. E ainda o DOI-CODE, Destacamento de Operações de Informações e Centro de Operações de Defesa Interna. O DOI-CODE era muito mais aí na prática o terror desses subversivos, o grande terror, o grande pesadelo dos inimigos do regime militar, pois nos seus porões é onde eram executadas as ações mais secretas da repressão militar durante esse período. Como assim repressão? Para obter informações dos chamados subversivos, os agentes do governo praticavam espancamentos, afogamentos, choques elétricos e outras formas de tortura. Portanto, a tortura foi utilizada aí no governo militar brasileiro, nesse governo civil-militar, para obter informações, delações desses subversivos, inimigos do governo. Aliás, a imagem mostra para você uma simulação de uma das formas de tortura durante o regime militar brasileiro, o chamado pau de arara, uma das torturas aí que você tinha desse governo militar. Continuando, você tem esse endurecimento do regime militar, ele foi muito mais uma resposta à ação de grupos guerrilheiros. Sim, grupos de guerrilha armada. E aí você tem o endurecimento do regime militar para combater esses grupos, que tem aí como destaque a guerrilha do Araguaia, que atuou nas margens do rio Araguaia entre os estados de Pará, Maranhão e Tocantins entre 1967 e 1974. Ainda como destaque, a Vanguarda Popular Revolucionária, que atuou em São Paulo, principalmente de 1966 a 71. A Ação Libertadora Nacional, que atuou de 1967 a 1974. E no Rio de Janeiro, a ação do Movimento Revolucionário 8 de outubro de 1967 até 1971. Reparou que são ações que se iniciaram antes do AI-5 e que o endurecimento do regime militar vem como uma resposta, uma tentativa de acabar com a ação desses grupos. Líderes de destaque do período desses grupos guerrilheiros: Carlos Lamarck, ex-militar, líder da Vanguarda Revolucionária Popular, e ainda o Carlos Marighella, político, escritor e um dos fundadores da Aliança Libertadora Nacional. Ambos morreram em confrontos contra forças militares. O governo combateu as guerrilhas violentamente, com o apoio de órgãos de espionagem e usando de prisões, torturas e assassinatos. Além da ação, claro, de órgãos como o SNI, o DOPS e o DOI-CODE, como por exemplo também na confecção de cartazes como este da tela: terroristas procurados, ajude a proteger sua família, a sua vida e a de seus familiares, avise a polícia. Então, colocados aí esses subversivos como inimigos do governo. Nesse vídeo, nós falamos sobre a luta armada em resistência à ditadura militar no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!